Só clientes Claro tem Thiago Leifert como garoto propaganda. Veja só o recadinho que ele preparou pra gente. Depois do ilimitado para qualquer operadora, a Claro agora lança o Passaporte Américas. Você usa o seu Claro nos principais países das Américas como se estivesse no Brasil. Isso é novo. E o velho susto na conta depois das férias? Esquece. E aquela velha troca de chip na viagem? Acabou. E o velho... El código de Wi-Fi. Já era. Então eu tô dentro. Só R$ 9,99 por mês a mais no seu Claro Pós ilimitado. Claro, você merece o novo. Seja cliente Claro, você também. Procure o Espaço Claro, que fica na Avenida Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco, agora nós vamos falar sobre traumas. Como agir nos casos de acidentes com os nossos filhos. Dentre todos os traumas, doutor Leonardo, qual que é o mais grave deles? A criança... o trauma ele é uma conta matemática, né? Assim, independente do que aconteça, independente se eu fui atropelado, se eu caí de moto, se eu capotei de carro, se eu colidi de frente com outro carro, a gravidade do trauma, ela se refere à energia que o nosso corpo absorve referente àquele trauma. A criança, ela por ter uma menor superfície corporal, ela absorve muito mais energia do que o adulto. Então, o trauma pediátrico, entendendo só por esse aspecto, ele já é um trauma de maior mortalidade, maior morbidade. Os traumas mais graves na infância e os mais comuns são alguns traumas associados a acidentes automobilísticos e desse o atropelamento. É muito fácil a gente entender por que o atropelamento é tão grave na infância. Primeiro, porque o corpo menor absorve toda aquela energia daquele carro enorme que é 10 vezes, sei lá, 20 vezes o peso da criança, né? E segundo, porque se você reparar um adulto atropelado, na maioria das vezes ele vai ser atropelado à altura das pernas, né? Do meio e aí ele vai ser jogado para cima do carro e aí sim, a criança não. O atropelamento infantil, ele é tóraco, abdominal e crânio, né? Então, a área de dissipar a energia são áreas nobres. Então, só por isso já faz mais grave. E a criança ainda sofre o segundo trauma, porque depois que atropela, ela ainda é ejetada. Então, na minha opinião, é o trauma de cinemática, é o trauma mais grave e, infelizmente, um dos mais comuns de gravidade aqui na nossa região. O trauma mais comum associado à criança é a queda de bicicleta. Esse é o mais comum, né? Mas, assim, a maior gravidade é o atropelamento. Porque muitas vezes não. Quem nunca passou por isso em casa, né? A criança sai correndo e vai pra rua, seja em condomínio, seja em rua aberta, sempre a criança tem a energia, né? De sair correndo e na maioria das vezes sempre corre pro lado errado. Eu acho muito importante a gente fazer a nossa parte. Eu acredito que se cada um de nós fizer um pouquinho, as coisas ficam melhores, né? O mundo fica melhor. Então, assim, criança ela não pode andar solta dentro de carro, né? Assim, eu acho que tem a cadeirinha, tem por idade, tem idade da cadeira, a idade de cinto de segurança. Mas posso fazer uma observação? A cadeirinha até acaba usando, né? Mas também deixar objeto solto dentro de carro é extremamente preocupante. Grande parte dos acidentes automobilísticos, as lesões, elas não são quando a gente quando a gente bate no para-brisa, não é só isso. É quando as coisas que estão dentro do carro soltas, elas também voam. E aí voa o que a gente tem, né? Na bolsa, né? Voa celular, tesoura, CD, tudo. Então, esses objetos soltos dentro do carro, eles também acabam batendo na criança e acabam levando a um trauma extremamente grave. Então é importante que a gente, vou levar uma criança, deixa eu deixá-la presa na cadeirinha ou no cinto, deixa eu recolher minhas coisas, não só para criança, para adulto também. Quantas vezes a gente vê acidente de alta cinemática em estrada e que as pessoas, elas faleceram, não foi por causa do acidente propriamente dito, foi por deslocamento de coisas dentro do próprio carro. E pessoas que não estavam com cinto de segurança e que voaram dentro do carro, que bateram entre si. Então acho que isso é uma observação que é muito importante. Que bom você falar de cadeirinha, por exemplo, é que muitas vezes eu vejo essa dificuldade e quando eu posto alguma coisa em rede social, enxurrada de mãe falando que passa pela mesma coisa. Você coloca, não bebê conforto porque criança é menorzinha, né? Vamos já pensar na cadeirinha mesmo. A criança tem mania de passar o bracinho pelo cinto
E na hora que você olha pelo espelho, ou pelo seu próprio retrovisor, ou aquele retrovisorzinho que toda mãe basicamente tem no carro, que é pra olhar só a criança, né? A criança tá lá presa com um cintinho só na parte abdominal. É verdade. E aí, Isso é perigoso? Não é perigoso? Pode deixar a criança ali super tranquila? Não, ela tem que ficar presa, né? Senão não adianta. Inclusive, se a gente pensar nisso, o cinto lombar, lembra? Ele era usado antigamente naqueles carros antigos, né? Que nem andava. E aí agora o cinto lombar a gente nem usa mais, porque ele não protege o que é mais importante do trauma, que são as lesões raquimedulares. Principalmente nas áreas de curvatura, que são por si só as áreas de maior gravidade e maior incidente de trauma, né? Que é a transição cérvico-torácica e a transição tóraco-lombar. Então você não está com cinto de segurança, você faz a curvatura e acaba batendo no banco, então só aqui embaixo não adianta. Não funciona. E a gente tem o patrocinador do programa, ele é fabricante, inclusive, de cadeirinha, Bebê Conforto, mas foi até bom. Não sabia, né? Olha aí, gente, não sabia, mas aí... E tem algumas vezes aqui em Campos, sempre vem consultores de São Paulo, de fora, e o lema da empresa é o dispositivo de segurança usado incorretamente, ele se torna às vezes muito mais perigoso. Verdade, sem dúvida. O cinto de segurança, porque a gente tem que entender, para que serve o cinto de segurança? É para evitar que eu bata não é isso, não. Lembra que a gente falou que todo trauma a gente tem que pensar como uma transferência de energia? Imagina, vamos pensar no adulto para ficar mais fácil? O cinto de segurança, ele é preso, né, aqui no canto e vai até aqui em cima, não é isso? Então, quando eu bato, vamos dizer que eu sofri uma colisão frontal. A posição do cinto, ele faz que essa energia, a velocidade que eu colidiria contra o painel do meu carro, ela é diminuída. E ela é diminuída, mas ela também é absorvida pelo meu corpo. Porque o cinto está aqui, mas ela é absorvida em pontos mais protetores. Como aqui na região pélvica, né, na região pélvica e aqui na região da escapa, com clavícula. Então, são regiões que você absorve energia com menos chance. Aí você coloca um cinto abdominal aqui no meio do abdômen, o que tem de proteção para estabilizar aqui? Nada. E quem vai absorver energia? Fígado, baço, intestino, que ainda mais em criança, que são menos protegidas por características anatômicas, né? E tem uma maior quantidade de água e com isso acaba tendo mais lesão e aumenta a gravidade. E se você falar assim, se a gente for como médico, quando a gente atende uma criança, uma das maiores preocupações nossas de atendimento pré-hospitalar, que é da rua, é o trauma abdominal. Porque o trauma abdominal na infância, se ele não for visto na rua, quando chega no hospital, com muito cuidado, ele vai sangrando aos pouquinhos, e as consequências são tardias. Então, a colocação do cinto de segurança inadvertido é um grande fator de aumentar a lesão. Então, gente, olha aí. Mas muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Esses foram alguns dos traumas mais comuns, óbvio que existem vários, né? O ideal é que a gente sempre procure um serviço especializado, ou então, em algum caso de dúvida, que ligue para o bombeiro, para o serviço de emergência, porque com certeza os profissionais que estão lá são os profissionais mais gabaritados, né? Para poder solucionar essas dúvidas da gente, né, Leonardo? Eu acho que o atendimento, a gente tem que ter muito cuidado na utilização do serviço público, na minha opinião, assim. Da mesma maneira que a gente utiliza com muito cuidado o que a gente tem em casa, que é nosso, a gente deve utilizar o serviço público com muito cuidado. Mas na vigência de uma emergência, propriamente dita, em via pública, eu acredito que, assim, o acionamento via 193 é fundamental. A gente realmente consegue, estatisticamente, numericamente, diminuir a mortalidade e diminuir a morbidade. E intradomiciliar, a gente tem na prefeitura o serviço com emergência em casa, que também faz um excelente trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, obrigada por ter dividido com a gente aí todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, né? Porque não existe pessoa mais catedrática no assunto. Pessoal, eu vou deixar vocês agora com um recadinho da Claro, mas no próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe pra vocês. Não sai daí. Você conhece o 4.5G, a internet mais rápida do Brasil? Fica ligadinho nesse vídeo para você entender melhor como funciona. Chegou o 4.5G da Claro, a nova era da velocidade. Até 10 vezes mais rápido que o 4G. É assistir a vídeos com mais velocidade, jogar online com mais performance e abrir fotos rapidão. Tudo até 10 vezes mais rápido. Chegou o 4.5G da Claro, o 4G mais rápido do Brasil, ainda mais rápido.
Seja cliente Claro você também. O Espaço Claro fica na Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro da cidade. Ou então, no Shopping Boulevard.